Mais uma vez estamos no ar com o programa No Escuro. Hoje o programa recebendo uma mulher, a vereadora Gabriela Palombo, que antes de mais nada aceitou esse desafio de sentar nessa cadeira, de ser entrevistada para o programa No Escuro. Eu queria agradecer desde já a sua presença, a sua coragem e começar perguntando política. Não, eu vou partir lá do começo. Você que é filha de um comunicador famoso aqui de Araraquara, e muito família, aliás, ela trouxe a mãe para acompanhar a gravação desse programa. Será que todo mundo não pensava que a Gabriela Palombo seguiria nessa área da comunicação, mas não tão assim exposta na carreira política? Como que você fugiu dessa veia de família, de seguir na comunicação aqui na cidade? Olá, boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu nunca tive muita afinidade não, com a área de comunicação e sempre gostei de política, desde novinha, mas essa exposição, a partir do momento que você é eleito, tem um mandato, então você fica muito mais exposto, né? Falar publicamente é uma rotina, para mim é muito difícil. Então, assim, meu pai, acho que tem isso na veia, mas para mim ainda é um exercício, sabe? Tentou de alguma maneira te introduzir nessa área da comunicação ou você sempre teve essa liberdade? Quando eu tinha, acho que uns 6, 7 anos de idade, eu participei de um programa com ele e foi a primeira e última vez. Você disse que você sempre partiu para o lado da comunicação, mas teve essa questão crítica desde de criança, era assim, desde pequena você era assim? Personalidade forte. Personalidade forte, mas de outro lado, uma certa timidez para se expor publicamente. Então, assim, sempre gostei de me comunicar, falar, mas quando tem que se expor, assim, para mim ainda é difícil. E antes de me eleger vereadora, era muito mais. Nossa, eu jurava que você era representante de classe, não sei, no colegial antigamente, errei. E eu comecei política com Grêmio. Começa assim, né? Grêmio estudantil, foi no Grêmio, assim, sempre desde novinha, na sexta série já participava de Grêmio, mas sempre foi uma dificuldade para mim me expor. Sempre gostei muito de escrever, gosto da coisa de formular, de pensar, trabalhar em grupo, se expor publicamente, para mim ainda é um desafio, sabe? Eu ainda estou pegando o jeito, falar em palanque, entendeu? É porque todo mundo fala, talvez, nossa, Gabriela, será que ela está emocionada? Será que é nervosismo? Quando você está na sessão da Câmara, com tanta gente ali, dá aquela travada ou isso não impede de você mostrar suas ideias? Não impede. É que, às vezes, assim, pelo nervosismo, você se atrapalha um pouco e eu... para mim fica muito forte assim, essa coisa emocional, isso transparece na minha fisionomia, na minha voz, isso afeta bastante. Eu ainda preciso aprender um pouquinho, eu acho, a lidar com isso, porque nem sempre também é bom. Mas é isso, assim, eu acho que a emoção daquilo que eu tô tratando vem muito forte, sabe? Então, assim, no meu rosto, na altura da minha voz, isso acaba... Muda, né? O corpo fala de uma maneira muito explícita. Fala. E eu detesto, assim, me ver depois nas gravações. Sério, ouvir e assistir, pra mim, muito aquela autocrítica acontece com você? 100%, assim. Caramba, que coisa, hein? E aí você decide, num pressuposto, ir para a parte da política, onde vai totalmente contrário com essa questão de você ser mais fechada, isso porque você tem que expor as suas ideias e literalmente dar a cara a tapa, né? Quando você realmente descobriu que você teria que exercer essa função, você sempre militou, na verdade, né? Como que surgiu essa escala até você chegar no legislativo? Eu trabalhava já com política há algum tempo, seja enquanto estudante, né? Participei de movimento estudantil. Depois, em 2005, eu me filiei ao PT, depois eu fui trabalhar no governo com Edinho. Então, assim, fui me construindo politicamente, mas eu nunca tive o projeto de participar da política enquanto representante, ter um mandato. Aí, na campanha de 2012, já em 2011, quando o PT, eu estava na executiva do PT, e a gente começou já a discussão, preparação para a chapa de vereadores. Aí foi uma discussão assim, natural dentro do partido, teve uma reunião do setorial de mulheres do PT, da juventude do PT, e aí, assim, eu fui escolhida, assim, para representar um pouco
esse trabalho. E então foi um processo dessa minha atuação política, mas para mim foi difícil. Eu pensei muito, ponderei muito, porque não só por essa dificuldade, mas eu particularmente não gosto de me expor. Então, assim, eu tinha um trabalho político, mas de bastidor. Então, você tem a sua privacidade garantida. Eu mais pensava, mais formulava, escrevia, articulava, mas sem estar na linha de frente, né? Que coisa, hein? E aí isso foi muito recente. Foi em 2011, 2012, aí acabei sendo convencida. Tive apoio da minha família, muito do partido, de amigos, assim, e acabei disputando, mas não foi fácil não, porque isso nunca teve no meu projeto. Vamos fazer uma coisa diferente aqui, talvez os nossos telespectadores, enfim, o pessoal da internet não vai poder ouvir essa resposta, mas a mãe está acompanhando aqui. Mãe, fala pra gente, teve total esse apoio? Será que a senhora apoiou? Qual que é o orgulho de ver a sua filha como vereadora? É um apoio total? Sim, foi. Sim, foi. A família toda. Ela falou que foi um apoio total. Que orgulho, né? É, que ela é tímida. Agora, meu pai, acho que ele... meu pai foi uma coisa incrível. Não tem nada de tímido, assim, né? Não, além de não ter tímido, meu pai, assim, ele... na campanha, eu acho que ele era mais engajado do que eu, sabe? Que ele vestiu a camisa mesmo. Mas assim, foi muito bacana com a minha família. Eu tive apoio mesmo, incentivo. E até hoje tem esse respaldo que é importante. Né? Bom, acho que muitos sabem, mas enfim, para quem não sabe, ela é filha do Luiz Palombo, grande comunicador radiofônico aqui de Araraquara. Agora, você tem a sua formação acadêmica, né? Você fez 2 cursos. Chegou a concluir esses 2 cursos? Não. Fiz História em Assis, na Unesp. Aí eu voltei para cá no 3º ano, prestei sociais aqui e tranquei também no 3º ano. Também. Então, você era bicho grilo ou não? Conforme na gíria. Eu acho que em Assis eu era um pouco, talvez por estar longe, eu estava na moradia, convivia com o pessoal assim que era, tinha essa postura talvez mais assim, bicho grilo, né? Eu posso estar errado, mas parece que tem uma filosofia já explícita assim, né? Olha, você tem que se vestir desse jeito, você tem que deixar essas ideologias de um jeito. É um pouco conflitante isso, porque às vezes muitas pessoas, você sabe, que às vezes estão numa faculdade pública foram exatamente aqueles que tiveram condições das melhores escolas na sua formação. E o processo inverso, né? Aquele que rala na escola pública dificilmente vai ter um acesso. Né? Talvez um pouco de hipocrisia, às vezes naquele ambiente de faculdade, querer parecer normal, na verdade. Eu acho que assim, criou um pouco o estereótipo, porque quando você olha, assim, década de 70, 80, meados no máximo de 90... Ainda que o perfil de quem fizesse humanas, sobretudo filosofia, sociais, história, geografia, fosse ainda um perfil de classe média, que é o perfil da universidade pública, classe média e elite, nessas áreas da humanas concentrava ainda um pouco mais desse pessoal que vem da escola pública, o pessoal mais pobre, como era, por exemplo, quando eu estava em Assis. Mas hoje você vai ver curso de sociais, curso de história, esse estigma já não cabe mais, entendeu? Porque, na verdade, eu acho que até é uma tendência da própria sociedade acabar padronizando tudo. Então, você ter aquele padrão ali, todo mundo branco, de carro, com roupa de marca. Mas do jeito que... Foi-se o tempo que você achava bicho grilo em universidade. Agora, assim, na verdade, é muito pouco. Né? Mas do jeito que você falou, no seu tempo, parece que você tem o quê? 704 anos de idade, não é bem isso, né? Você tem 32 anos de idade. Eu tenho 32, mas já são 14 anos, porque eu fui em Assis em 2000. Sim. E já não tinha tanto mais bicho grilo. Hoje já não tem mais. Já mudou muito, né? Já mudou. Pois é, a gente vai para um breve break e na sequência vamos falar um pouco mais de verdade mesmo sobre a situação da política de Araraquara, falar um pouco mais sobre o lado atuante da Gabriela Palombo aqui em Araraquara. Não saia daí. Confira essas ofertas da Loja do Pintor. Tinta látex branco exterior interior R$ 32,00. Esmalte automotivo metálica R$ 64,00. Loja do Pintor, a número 1 em tintas automotivas. Ligue 3322-6200. Expressa 540 no centro de Araraquara.
Em atividade no setor de autos há 8 anos, Carlos Alberto Tossi e Joel Aparecido Tossi, proprietários da Joel Automóveis, localizada em Américo Brasiliense, oferece a seus clientes carros para todos os gostos. Com o objetivo de satisfazer as necessidades e o desejo do cliente, a Joel Automóveis trabalha com uma frota de veículos multimarcas, além de autos 0 km. Na Joel Automóveis você pode comprar, vender, trocar ou até mesmo financiar o seu carro a juros abaixo do mercado e com facilidades e prazos que cabem no seu bolso e com opção de financiamento com o banco de sua preferência. Quer fazer um bom negócio e sair satisfeito? Venha conhecer a loja. A Joel Automóveis conta com vendedores especializados para tirar suas dúvidas quanto à compra ou venda do seu carro, além de oferecer garantia de câmbio e motor e manutenção de peças e orientar toda a clientela quanto à melhor opção de negócio. Atendendo em Américo Brasiliense e toda a região, breve nova loja também em Araraquara, na Avenida Maurício Galli. E você que quer conhecer a Joel Automóveis e ter a oportunidade de fechar um excelente negócio, a loja fica na Rua Boa Esperança do Sul 137, no Jardim Vista Alegre, em Américo Brasiliense. E ainda através do site ou do telefone que aparece abaixo na tela. De volta com o programa No Escuro, entrevistando a Gabriela Palombo. Primeiro bloco mais na condição pessoal, agora vamos saber um pouco mais da questão vereadora, né? Dessa questão, como que foi para você? Você já disse, na verdade, como foi entrar na política. Agora, você é militante principalmente em defesa da mulher. Como que é para você, como mulher, naquele lugar que a ampla maioria são homens, queira ou não queira ainda a classe dominante, que eu discordo totalmente, eu acho que a mulher tem que buscar o seu lugar no poder mesmo. Como que você... é mais fácil, é mais difícil trabalhar? Como que a Gabriela Palombo é vista por lá? Não, eu acho que é mais difícil. Para a mulher ainda é mais difícil. Porque assim, essa diferença, esse machismo que está posto na sociedade, que se reflete na política também, claro, se dá muitas vezes de forma velada, não direta, até mesmo porque hoje eu tenho um mandato. Mas eu acho que ainda é mais difícil para a mulher. E para mim, esse primeiro ano do primeiro mandato, acho que foi uma experiência muito interessante. Mas eu, de outro lado, assim, eu tenho ficado, acho que um pouco mais cética, sabe, em relação à política. Entrei, eu acho, assim, que com muito ideal, e aí você vê que, assim, para fazer um bom trabalho mesmo, é muito difícil, porque, na verdade, a impressão que eu tenho cada vez mais forte é que não interessa mudar e fazer as coisas boas acontecerem. Então, assim, isso é desgastante e eu acho que para a mulher ainda mais, porque, por exemplo, quando você tem um homem que defende o seu ponto de vista com mais convicção, ele é um homem forte, ele é um homem contundente. A mulher tem Quando ainda é com essa a mulher ela é histérica, ela é louca, ela é desequilibrada. São nessas pequenas coisas e aí a gente percebe como é mais difícil, ainda mais para uma mulher quando ela quer enfrentar ou remar contra a maré. Eu já ouvi esse comentário da sua pessoa, inclusive você, lógico, já pode ter visto até em órgãos de imprensa essa sua colocação, mas você talvez assim se transforme mesmo quando você quer defender os seus ideais. Para quem já acompanhou você numa sessão, você sabe que realmente você está ali colocando a emoção, na verdade, o coração para que aquilo seja determinante. Você, além disso, pessoalmente, como vereadora, você já foi muito hostilizada? Sim, as sessões, porque... Não só nas sessões, mas de uma maneira geral. Não, mas eu fico feliz que as sessões sejam um dia só por semana, que eu penso que do trabalho como vereadora, para mim, acho que a parte mais ingrata é a sessão. Porque é um ambiente de muita demagogia, um ambiente de muita hipocrisia. A impressão que eu tenho é que 90% do que é dito ali, né, é dito, na verdade, para convencer as paredes, porque eu sei que quando sai dali não é aquilo que acontece. E é difícil você manter o sangue frio. Então, assim, eu tenho procurado, inclusive, me preparar melhor, respirar fundo, porque você está se expondo, né? Você está se expondo e muitas vezes a gente é levado um pouco assim pela emoção e na política isso não cabe muito, né? O bom tom
ser mais racional. E não acho que seja ruim, né? Também é um processo de aprendizado. Mas é um pouco isso, assim, é um ambiente, Sim, na verdade, muito hipócrita, né? Muito pesado, né? De Muito muita denso demagogia, também. muito tenso. E ali eu sou muito estilizada, né? Porque assim, o que eu acho interessante quando você tem diferença de posição é poder debater uma ideia a partir de pontos de vista diferentes. E quando as pessoas não têm a capacidade de argumentar uma ideia, o que ela faz? Ela ataca o pessoal. Então, nesse ponto, eu sou constantemente assim, hostilizada, muitas vezes ofendida no pessoal, então é difícil, né? Então é um processo que você tem que ter assim, muita cabeça Aquele fria. jogo de cintura Jogo também. de cintura para conseguir lidar. Fora da Câmara, eu sempre sinto assim, uma recepção muito boa e um respeito, sabe? Eu percebo, inclusive, um aumento de respeito, assim, por conta do meu trabalho. Mas dentro do ambiente da sessão é mais complicado, assim, a utilização, a ofensa, ela acontece. Vereadora é chavecada? É chavecada. Principalmente no ambiente de trabalho também? Também. Ah, é? Não sei se é principalmente, Também. mas também. Caramba, situação, Também. oposição... Como que você... Tá, como Geral, que você... assim, mas por exemplo, eu uso muito das redes sociais para trabalhar. Eu acho que a internet hoje é um mecanismo importante que a população precisa explorar e o político precisa explorar para poder se comunicar. Sim, mas eu digo isso também da questão não só pessoal, evidentemente, mas também talvez para querer, né, balançar com você. Você sabe que acontece isso, né? Qualquer Claro, coisa que precisar para atingir a pessoa, claro. vamos fazer. Você consegue lidar com essa situação? Lido perfeitamente, porque eu acho que a minha formação feminista nesse ponto me deixa mais segura. Né? Então, muita mensagem que eu recebo, às vezes a pessoa assim, né? Ai, vereadora, poderia me ajudar com isso? Você começa a conversar, educar, e depois quando você vai ver, na verdade, a intenção é outra e tem que dar uma cortada. Nem quando é aquela cantada baixa mesmo, que você defendendo suas causas, você sabe, meu Deus, que coisa é essa? Mas ali pode ser um eleitor. E aí, como que fica esse conflito de ideias? Para mim, nesse ponto, não tem conflito. Eu acho que eu preciso me fazer respeitar. Eu estou cumprindo um papel, eu tenho uma função ali, se a pessoa não entende, aí sinto muito. Mesmo porque eu parto do seguinte princípio, o parlamento, o bom é a diversidade. O vereador que está lá e quer agradar todo mundo, Não consegue. obviamente vai ser mais um medíocre. É diferente do executivo que tem que lidar com essas contradições e tentar chegar a um senso comum, porque ele está governando para todo mundo. O parlamento é o espaço das diferenças por excelência. Então, eu tenho uma posição, se a pessoa não se sentir representada com o que eu penso, ótimo, e tem mais 17 para se sentir representado. Eu não vou, né, assim, desse ponto de vista, abrir mão dos meus princípios ou fragilizar minhas posições porque alguém está me cantando e eu tenho medo de perder voto. Sinto muito, vou perder o voto. Que bom que você tem essa personalidade. Vamos fazer um jogo rápido, Gabriela? Vamos. Você é de esquerda? De esquerda. Você acredita na esquerda? Acredito. Até hoje, em 2014? Até hoje. Araraquara, você vê Araraquara hoje como uma cidade de esquerda ou não, amplamente dominada pela direita? Amplamente dominada pela direita. E a gente pode quebrar esse paradigma? Eu acho que é possível. Acho que é possível. Agora, ser de esquerda não significa necessariamente ser do PT, né? Porque o PT há muito tempo vem centralizando bastante suas posições, alguns aspectos, inclusive, endireitando. É por isso que a gente sempre não Mas ser tenta esquerda rotular. não é São ideologias, É uma né? ideologia que extrapola, né, um pouco as fronteiras partidárias. E rapidamente, você acha que seus colegas de legislativo conseguem ter esse discernimento de que é esquerda, direita, ter uma visão própria, ou talvez muitos deles nem sabem o que significa? Eu acredito que a maioria carece de formação política, para poder, inclusive, ter essa compreensão. Hoje, se você pudesse mudar alguma coisa urgentemente no nosso município, o que seria? Se eu pudesse mudar alguma coisa, você fala em relação à Câmara? Ou... Em relação à situação da cidade mesmo, você como araraquarense, você fora do legislativo, você que sai, você que tem uma vida aqui em Araraquara, eu preciso mudar isso, o que você faria? Olha, eu acho que se eu pudesse fazer com que as pessoas se interessassem mais e participassem um pouquinho mais da vida pública, eu acho que muita coisa seria melhor, né? Porque
é muito jogo de interesse ali, e isso se dá porque a população é afastada, né? Ela não, se as pessoas pudessem compreender um pouquinho mais, participar um pouco mais, eu acho que muita coisa melhoraria. Bom, 32 anos de idade, hoje militante pelo PT, vereadora. Se eu te falasse que você com 42 anos de idade, você se imagina fazendo o quê? Lucas, não sei. Não? Eu não sei, porque apesar de achar que eu tenho uma boa perspectiva na política, se eu investir nisso, eu pessoalmente ainda tenho muita dúvida se é isso que eu tenho que ter para a minha vida, né? Então, eu sinceramente eu não sei dizer daqui a 10 anos como é que eu vou estar. Dona de casa, mãe de 5, 6 filhos, longe da política? Não sei, mas mãe de um filho pelo menos eu quero. Um filho Bom, eu quero ter. Que bom, Gabriela. Muito obrigado pela sua participação. Você não fugiu de nenhuma pergunta. Rapidamente, 10 segundinhos para aquela câmera. Queria que você mandasse um recado para quem você quiser ou para a política de Araraquara. Vamos lá. Quero agradecer aqui o espaço e deixar o recado para a população que fique mais esperta, que acompanhe mais, que pressione mais, que exija mais aquilo que é de direito, porque exigir é de graça, é um direito nosso e acho que isso pode fazer diferença. Valeu. Obrigado, Gabriela. Mais uma vez, conversamos com essa simpatia em pessoa, que é a Gabriela Palombo, vereadora aqui de Araraquara, que não fugiu de nenhuma pergunta. Esse foi o No Escuro e você pode ser o próximo a sentar nessa cadeira. Basta ter coragem. O convite está feito. Eu te encontro por aí.